Olá, turma. Vamos iniciar nossa segunda quinzena da disciplina de Introdução ao Computador, onde o tema principal dessa quinzena é falar da história do computador e o conceito da máquina de von Neumann. No nosso AVA, eu já disponibilizei então aqui mais essa sessão, esse tópico, que nós vamos ter fórum para tirar dúvidas e discussões sobre o tema. Os slides vão estar disponíveis aqui e também vou postar depois uma lista de exercícios, assim como a gente fez na parte de conceitos básicos e terminologias usadas em computação, para vocês realizarem a tarefa, né? E assim como eu falei no início do curso, aqui depois que passou para essa modalidade à distância, que a frequência de vocês vai ser computada a partir da entrega das atividades. Então, o registro das frequências, né, lembrando mais uma vez, é feito lá pelo diário no acadêmico, e a computação dessa frequência, né, dessa carga horária, dessa hora que vocês vão estar recebendo presença na pauta, né, vai estar vinculada à entrega das atividades. Entregou a atividade, tem também frequência lá. Bom, esse vídeo vai ser mais rápido. Eu acredito que o tópico ele pode ser bastante estendido, mas vocês até buscando na internet sobre história de computadores, vocês vão encontrar muitas coisas legais aí, figurinhas, vídeos, né? Então aqui eu vou basicamente trabalhar com vocês o que eu acho que é pontual, né, e importante para essa disciplina de introdução ao computador, que o importante nessa disciplina é a gente entender o funcionamento do computador, os conceitos principalmente que envolvem as representações de dados, né, e capacidade, desempenho das máquinas. Então esse histórico, ele na verdade vem só para trazer para a gente essa parte conceitual de onde veio esse computador que a gente utiliza hoje, né? Então, começando aqui, né, esse breve histórico, nós temos ali uma coisa que em todos os materiais que vocês forem ler, né, sobre a história do computador, vocês vão encontrar essa divisão por gerações. Então, a primeira geração ela é marcada e compreende aí o período de 1946 a 1957, que são os computadores construídos com válvulas, né? O que se destaca nessa geração é o ENIAC, que inicialmente foi projetado para situação de guerra, né? Mas chegou tarde, em 1946, então acabou que ele não teve assim a utilização efetiva no cálculo, né, balístico, nem nada disso. Foi projetado para isso, mas não foi a partir do ENIAC que conseguiram resolver problemas relacionados a cálculos balísticos na época. Em relação à característica técnica, né, os números, né, a base numérica era decimal nesse computador, ele era composto por 18.000 válvulas, pesava 30 toneladas, né, um espaço enorme era necessário para a instalação desse computador, cerca de 1.500 pés quadrados. O consumo de energia era absurdo, precisava de uma estação de geração de energia dedicada a ele, porque ele consumia 140 kW de potência, né? E tinha capacidade de computar ali 5.000 adições por segundo. Na segunda geração, nós temos ali, né, compreendendo a década de 1958, na verdade, até 1964, o surgimento dos transistores. Então, ali passam a construir computadores baseados, né, no conceito de transistores. Mas esses transistores ainda ocupavam bastante espaço físico, né? Os computadores ainda tinham
um grande, vamos dizer assim, tamanho e peso, difícil instalação, né? Difícil até fazer uma distribuição desse tipo de computador. Na terceira geração você tem ali, compreendendo a década de 60, sendo 1965 o marco, né, em que você tem o surgimento dos circuitos integrados. Essa integração do circuito, na verdade, faz com que você consiga construir agora componentes eletrônicos com 100 dispositivos em apenas um chip. Isso foi definido como uma pequena escala. Numa média escala, você já conseguiria construir chips com um número de dispositivos, cerca de 3.000 dispositivos em apenas um microchip. As gerações posteriores, que vêm aí em 1971 em diante, a gente tem a integração em escalas grandes, então esses chips passam a ter até a capacidade de 100.000 dispositivos eletrônicos em um único chip, né, possibilitando a redução drástica aí no tamanho do computador em si. Em 1978 a 1991, a integração em escala muito grande, que você teria então, na verdade, a capacidade de um chip ser composto por até 100 milhões de dispositivos em um único chip, ou seja, numa placa de silício, né, a composição de vários transistores ali, compondo, na verdade, cerca de 100 milhões de transistores num único chip. Em 1991, a integração na escala ultra grande, que você tem, então, mais de 100 milhões de transistores num único chip, ou mais de 100 mil dispositivos num único chip. Quando a gente fala de dispositivos, vamos associar isso a portas lógicas, né? Portas lógicas que seriam capazes de realizar operações AND, OR, NOR, SHOR. A primeira geração, então, basicamente, tem a definição de máquina dada por von Neumann. Programar o ENIAC era extremamente enfadonho, ou seja, era muito complicado, porque era uma coisa mesmo de você fisicamente ir ligando porta a porta, né, componente a componente, por conectores, fios. Era uma programação literalmente física que você fazia num painel cheio de conectores, né? Se o programa pudesse ser representado de uma forma adequada, ao invés de chaves que programavam manualmente, tudo seria mais fácil, mas como não era assim, programar, né, ou seja, colocar um programa efetivamente no ENIAC para ele ser executado, demorava semanas para que ele ficasse pronto, né, para o uso. Então você imagina, um cenário totalmente monoprogramável, né, um dispositivo totalmente monoprogramável. Para o computador ter utilidade, você precisa colocar um programa nele. E para colocar esse programa, como foi mencionado anteriormente, né, numa situação de guerra, ele chegou muito tarde e o programa só ficava pronto depois que você já não precisava mais daquele programa para execução dos cálculos. Então, as instruções mais os dados seriam armazenados na memória, ou seja, a programação já envolvia inclusive a inclusão dos dados de entrada naquela conectorização toda de fios e conectores. Ligação e ligamento e desligamento de válvulas, etc. O conceito de programa armazenado é muito importante nessa primeira geração, né? Esse conceito de que o programa precisa ser armazenado no computador para que ele consiga calcular, né? Computar efetivamente, executar. A unidade central, a unidade lógica aritmética, ela opera sobre dados binários. A unidade de controle interpretando e executando as instruções da memória
também é uma composição da máquina de von Neumann. Equipamento de entrada e saída opera sobre essa unidade de controle do programa. Então, essa unidade de controle basicamente sinaliza, né, ou marca em qual instrução ou em qual etapa, qual passo do programa nós estamos executando. No caso ali, operações de adição, né, ou operações aritméticas pela unidade lógica aritmética. Esse desenvolvimento foi feito no Princeton Institute of Advanced Studies, IAS, concluído em 1952. Aqui nós temos a arquitetura da máquina de von Neumann, né, basicamente memória principal, sendo acessada pela unidade de lógica aritmética e a unidade de controle do programa, e os equipamentos de entrada e saída associados também à iteração que você teria, então, a partir do computador às informações computadas. A IBM também teve um equipamento de processamento de cartão perfurado em 1953. Isso aqui é importante porque marca uma forma de dispositivo de entrada e saída, né, em que os cartões eram perfurados com o programa e o computador gerava o resultado a partir desses cartões perfurados, ou seja, o cartão perfurado servia como uma memória para o computador executar as instruções, né. O primeiro computador de programa armazenado da IBM, cálculos científicos era basicamente o que ele fazia. Em 1955 foi lançado o 702, com aplicações comerciais, que levou então a criação, né, da série 700, 7000, que na época foi muito utilizado instituições financeiras e grandes empresas que tinham já necessidade de cálculos, por exemplo, de forma seriada, né? A segunda geração é marcada pelos transistores, né? O surgimento dos transistores, que substituíram então as válvulas, e eles tinham essas características de ser menor, mais baratos, menos dissipação de calor. Com isso a gente tem então economia de energia, dispositivo de estado sólido, e eles feitos de silício, quer dizer, material barato, vindo da areia, baseado, né, na construção deles, a matéria-prima, a areia, que temos em abundância, um produto barato, matéria-prima barata, inventado em 1947 por Nabel Labs, né, por William Scholar e outros. A introdução da unidade lógica aritmética e unidade de controle mais complexas foram possíveis a partir do evento do transistor, ou seja, capacidade de geração, né, de componentes com mais portas lógicas em menor espaço físico, e o surgimento também nesse momento de linguagem de programação de alto nível. Terceira geração, baseada em circuitos integrados, transistores isolados, né, componente discreto. O computador era construído usando componentes discretos, então, né, nesse momento você passa a ter a possibilidade de definir a partir de combinação de instruções lógicas outras operações, e com isso você aumenta a capacidade de redução do tamanho dos componentes. Um processo dispendioso e complicado, especialmente
porque a complexidade cresceu muito rapidamente, sendo colocado, inserido então milhares de transistores no único componente eletrônico, e surge então a microeletrônica, né? Então, primeira geração, na tabelinha ali, a gente consegue visualizar que as datas aproximadas compreendem entre 1946 e 57, tecnologia válvula e velocidade normal de operações por segundo, 40.000 operações por segundo. Quando a gente vai lá para a sexta geração, 1991, em termos de geração de componentes, a integração de escala ultra grande, você tem velocidade normal ali de 1 bilhão de instruções por segundo, operações por segundo. Então, as gerações posteriores, a gente tem difícil caracterização, houve importantes resultados dos estudos iniciados desde a década de 70, destacam-se a memória secundária, capacidade dobrando então a cada ano. Só um minutinho. André, para, menino! Bom, tive que dar uma pausa aqui porque meu filho resolveu fazer bagunça, desculpa. Destacam-se então memória secundária, capacidade dobra aproximadamente a cada ano, então as gerações saem de 1 KB para 16 GB. Aqui, na verdade, a unidade é em bits, né? Então você tem de 1 kbit para 16 gigabits. Um crescimento, a gente poderia dizer assim, exponencial em termos de capacidade, em função do tempo. E o conceito de microprocessador com diversos componentes integrados. Quando a gente fala que essa geração tem difícil caracterização, até isso podemos levar em conta até mesmo o crescimento muito rápido que nós tivemos, né, o avanço tecnológico em função do tempo. Saímos de computadores que ocupavam espaço aí, de um armário para um smartphone que você tem ali a capacidade muito superior e que cabe na palma da mão. Então, basicamente é isso. Essa semana o que a gente vai fazer agora vai ser um exercício também teórico sobre essa questão de histórico do computador. Então, vou postar para vocês aí uma lista de exercícios e vocês vão trabalhando durante essa quinzena, né, durante essa semana e a próxima. Essa semana ainda é feriado, então não vai haver essa necessidade de vocês estarem durante o feriado estudando, uma vez que a demanda é pequena essa semana. Um grande abraço e até mais. Lembrando que estarei disponível sempre nos fóruns, WhatsApp, e-mail, não deixem de entrar em contato. E estou satisfeito, estou vendo que a turma está bastante participativa, realizando as atividades, né? Buscam sempre colocar as tarefas no prazo, para que a gente tenha, assim, de certa forma, um termômetro de como as coisas estão andando, né? Vocês estão acompanhando, essa é a melhor forma que eu tenho para poder saber se a coisa está indo bem.